Estamos aqui de volta com o curso Assistente de Departamento Financeiro. A aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto cheque. E se você não pegou a primeira parte, eu recomendo que você volte não só na aula anterior, mas no início do curso, para que tudo que a gente venha falar aqui faça muito sentido para você, tá bom? Vamos lá, o meu nome é William Nascimento e de cara nós vamos continuar falando de cheque e eu já parto para o cheque cruzado. Como é que funciona o cheque cruzado? Toda vez que eu faço o cruzamento, e aí você pode assistir a aula prática onde nós mostramos a imagem do cheque cruzado para facilitar o seu entendimento. Toda vez que eu faço um cruzamento, ou seja, duas linhas paralelas na diagonal do cheque, seja na diagonal em cima, esquerda ou direita, não importa, eu estou dizendo o seguinte, olha, esse cheque ele só pode ser depositado em conta, não tem como ser sacado na boca do caixa. Então, o cruzamento de cheque, ele serve para isso. Como diz aqui, nesse caso, só será pago através de depósito em conta corrente. Então, o cruzamento é um outro artifício de segurança, porque às vezes você precisa que esse cheque ele seja compensado em determinado tempo, ou você não quer que a pessoa vá lá na boca do caixa e faça esse saque. Então, você vai lá, passa o cheque, cruza, e a pessoa ela tem essa opção de fazer o depósito e esperar aguardar chegar, receber na conta corrente. Até para quem está recebendo dinheiro também é importante essa segurança, tá ok? Isso serve também para que se porventura o cheque venha ser extraviado, a pessoa ela tenha segurança, porque um ladrão ele não vai querer depositar na própria conta corrente para não ser identificado, tá bom? Avançando um pouco mais, nós temos o cheque cruzado em preto. Como é que funciona esse cheque cruzado em preto? Presta bem atenção nessa dica agora. O cheque cruzado nós acabamos de ver que é o cheque que tem que ser depositado no banco, tem que ser através de depósito para o recebimento em conta corrente. O cheque cruzado em preto é aquele onde você vai cruzar e referenciar qual banco tem que ser depositado. Ou seja, então o cheque ele tem que ser depositado, mas somente naquele banco que está sendo referenciado ali no cruzamento. Na aula prática você vai ver que nós fazemos o cruzamento e no meio, entre as duas linhas, nós identificamos qual é o banco que o cheque deve ser depositado. Esse é mais um item de segurança importante e você, assistente de departamento financeiro, pode utilizar esse recurso para ajudar na movimentação de cheque aí na sua empresa, tá ok? Vamos avançar um pouco mais e aí vem aquele cheque que nós falamos lá na primeira aula, que é o cheque endossado. Se você não sabe do que eu estou falando, possivelmente você não assistiu a primeira aula, não assistiu a aula anterior, e eu recomendo que você volte para que tudo que a gente venha falar aqui faça muito sentido para você, tá ok? O cheque endossado é aquele cheque aquele cheque do seguinte, você transfere para uma outra pessoa, certo? A responsabilidade de ter o crédito referente ao valor daquele cheque. Então você consegue fazer um endossamento, você consegue endossar. Não são todos os cheques que podem ser endossados. Importante. Lembra que nós falamos? O cheque ele tem que estar acima de R$100, certo? Para ser nominal. E aí ele pode ser endossado. Então o endosso basicamente é isso. É quando eu transfiro a responsabilidade de receber aquele valor para uma outra pessoa. O endossamento ele normalmente fica na parte do fundo do cheque, onde eu vou lá, coloco todas as informações necessárias para a identificação dessa terceira pessoa que vai ser beneficiado com crédito, certo? Do valor do cheque. Quando nós trabalhamos com cheque, acontece muito o seguinte, e aí presta muita atenção nisso agora. O cheque, como eu falei, é uma ordem de pagamento. Se esse cheque ele for depositado ou se a pessoa que vai receber o valor chegar na boca do caixa e não tiver o valor disponível na conta bancária do titular, esse cheque ele vai ser devolvido. E aí existem várias formas dele ser devolvido. As principais é os carimbos que são aplicados no cheque. É o carimbo 11, 12 e 13. Essas são as três principais. Como é que funciona? O cheque tentou ser compensado. Se você não sabe o que é cheque compensado, nós vamos explicar já já. Tentou ser compensado. Não teve saldo na conta, é carimbado, aguarda-se um prazo,
até que se confirme a não efetivação da compensação, ou seja, não teve saldo suficiente para compensar o cheque. Então, é carimbado com o primeiro carimbo 11, então a primeira devolução. Depois que é carimbado a segunda vez, o titular ele tem o nome restrito em um órgão de proteção para quem passa cheque sem fundo. E nós vamos dar um detalhe já de que órgão é esse. Chama-se CCF, certo? E por fim, na terceira vez, é carimbado o carimbo número 13. Porém, nós temos vários outros carimbos. Nós temos o 14, nós temos o 20, o 21, o 22 e assim sucessivamente. Você está com a apostila em mãos e se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo baixa a apostila que está aqui no anexo. Essa apostila vai te ajudar a acompanhar tudo o que nós estamos explicando aqui. Então, todos esses carimbos, cada um tem a sua particularidade. Mas o que a gente mais tem que se ligar é o 11, o 12 e o 13. São esses os tipos de devolução mais comum que acontece, certo? Até a conta do cliente ser encerrada. Isso é muito importante. Normalmente o carimbo ele vem ali na parte do fundo do cheque. Lembre-se, eu estou explicando essa aula, porém nós temos logo após essa uma aula em vídeo dando informações sobre, dando a posição dos carimbos e como funciona, dando exemplos práticos para você reconhecer quando você pegar um cheque e ver esse tipo de carimbo, tá bom? E aí você também tem algumas informações, você tem alguns mecanismos de segurança através de carimbo também, que é quando o cheque ele é perdido ou roubado. Você também tem como fazer a comunicação para o seu banco, para ele também tomar as medidas cabíveis, as providências, assim como toma para um possível não saldo para não compensar o cheque, você também pode utilizar de recursos para algum problema que você tenha na sua conta, certo? Então, os cheques carimbados, como eu falei, eles são identificados como cheques que foram tentados ser compensados e estavam sem saldo. E quando bate o carimbo a segunda vez, nós temos o cadastro no CCF, que é o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo. De modo geral, a sintaxe é: o CCF é o SPC Serasa dos cheques, certo? Então, se de repente você está aí e sabe do que eu estou falando, SPC Serasa, que na verdade não é um órgão ruim, é um órgão protetor. Por quê? Se o seu nome está no SPC Serasa, o órgão está dizendo a você o seguinte: olha, eu estou protegendo o seu nome para que você não faça novas compras e se atrapalhe financeiramente mais e mais. Isso é importante, pensar do lado positivo. Mas vamos lá, continuando. O CCF, ele é o órgão que regula todas as emissões do cheque sem fundo. E toda vez que um cheque ele tenta ser compensado duas vezes e não tem saldo suficiente, o titular da conta tem esse nome registrado no CCF, certo? A exclusão do CCF é simples. Basta que o cheque seja compensado ou, se o cheque foi perdido, existem algumas formas, através de uma carta, de uma declaração de pagamento reconhecida a firma, para que você tenha a exclusão do CCF, para que você tire o nome da sua empresa do CCF. Eu gostaria de também dar uma dica importante, que a gente já acabou entrando nesse assunto. Se de repente você é assistente de departamento financeiro, ainda não consegue se estruturar muito bem nas suas contas como pessoa física, eu recomendo que você busque o mais rápido possível se organizar. Por quê? Quem não tem a vida financeira pessoal organizada pode ter problemas para trabalhar organizando a vida financeira da empresa de alguém ou até mesmo da sua própria empresa. Isso é importante, essa dica, para que você fique ciente de que existe um complemento, existem várias habilidades que são necessárias. Tá ok? Vou dar aqui um apanhado geral das vantagens e desvantagens e dicas importantes para a emissão do cheque. Por exemplo, emita sempre cheque nominal e cruzado por medida de segurança. Controle seus depósitos, retiradas. Controle as emissões do cheque através do canhoto. Você está vendo aí, se você não estiver vendo, quando você assistir a aula prática que nós mostramos a imagem do cheque, você vai ver que todo cheque ele tem um canhotozinho do lado esquerdo. Então aquilo ali serve para você controlar as emissões do cheque. Além disso, quando receber um talão, confira todos os dados, CPF, nome, número da conta corrente, se está de acordo com o CNPJ da empresa, todas as informações. Esse talão ele pode vir em nome ou do titular
ou do sócio da conta ou em nome da própria empresa. Além disso, nunca deixe requisições ou cheques assinados no talão. Faça questão de tomar o máximo de cautela na guarda desses cheques. É importante sempre deixar os cheques dentro do cofre da empresa, isso é importante. Não forneça dados pessoais por telefone para preenchimento de cheque. Não utilize caneta hidrográfica com tinta que possa ser facilmente apagada, porque às vezes você pode preencher ali, se for apagado de uma forma mais fácil, a pessoa pode preencher com um valor diferente, certo? E aí, eu queria finalizar essa aula de hoje falando sobre dois assuntos. A primeira é o seguinte: o banco ele não se responsabiliza pelo pagamento de cheque perdido, extraviado, falsificado, etc., que não foi informado. Então, se de repente você perdeu o seu cheque, não passou essa informação para o banco, ele não tem como se responsabilizar, não tem como identificar que aquele cheque ele vem de uma forma não lícita, não legal, certo? Então, como a gente sempre falou, o cheque é uma ordem de pagamento. Então, se de repente você perdeu e não informou o banco, a pessoa chegou com um cheque para ser descontado e tiver saldo, isso vai acontecer. Se for um valor abaixo de R$100, ela pode sacar na boca do caixa. E para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos falar sobre um serviço que está diretamente ligado ao cheque, que é a custódia de cheque. Isso aumenta a segurança, já que nós estamos falando de segurança. É o seguinte: todo banco ele tem um serviço que funciona assim. Você informa o banco, certo? Então, você passa para o banco os depósitos de cheques pré-datados. Então, vamos supor que você tem lá 4 cheques, 5 cheques para que o cliente pagou na sua empresa, certo? Isso falando com você, assistente. Vamos supor que um cliente deu 5 cheques para pagamento, 30, 60, 90, 120, 150. Você pode pegar esses cheques, entregar ao banco, e o banco ele fica responsável por fazer esses depósitos automaticamente e creditar esse valor na sua conta. Isso, por segurança, é ótimo, porque você não precisa ficar armazenando cheque na sua empresa. Imagina se você tem um problema de pega fogo, molha, e de repente alguém joga fora junto com outros papéis. É um prejuízo muito grande, é um risco muito grande para se correr. Por isso esse serviço de custódia de cheque, ele dá segurança e precisão, porque o banco ele vai estar ali fazendo especificamente isso, controlando prazo a prazo, e você fica tranquilo no recebimento dos seus valores, tá bom? Então, essa é a nossa aula de cheque, nós finalizamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Fica com a gente, nós vamos dar continuidade, nós teremos convidados nesse curso para dar uma visão empresarial, uma visão um pouco macro, maior do que nós estamos dando aqui para melhorar o seu conhecimento, tá bom? Espero que você também compartilhe com o máximo de pessoas tudo que nós estamos falando aqui. Isso é importante para a gente e pode ser importante também para a vida de alguém que você venha atingir. Forte abraço, estamos juntos, firmes e fortes.